paz, amados e amadas, uma alegria compartilharmos uma palavra de esperança e com esperança para você, porque Cristo em nós, esperança de glória, assim diz a sua palavra. E a palavra que o Senhor Jesus compartilhou aos nossos corações para esse tempo, e nesse tempo, tem como tema: o milagre está em minha boca, baseado no livro de 2 Reis 4, de 1 a 7. Eu sei que nesses dias nós temos ouvido bastante essa expressão, fique em casa. Mas hoje nós vamos usar nossa criatividade dada por Deus para que a gente possa expandir essa expressão. Se temos que ficar em casa, o que temos em nossas casas? Guarde essa pergunta de forma muito específica hoje. Mas eu gostaria que você acompanhasse a leitura bíblica do texto de 2 Reis 4, de 1 a 7, que diz o seguinte: Ora, clamou ali uma certa mulher dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: o teu servo, o meu marido, está morto. E tu sabes o que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor. Mas o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse a ela: o que farei por ti? Conta-me o que tens na tua casa. E ela disse: a tua serva não tem nada na casa, além de uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, não peças poucos. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti, diante dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos, e tu porás do lado aquele que estiver cheio. Assim, ela se foi diante dele, fechou a porta diante de si e dos filhos, que trouxeram os vasos para ela, e ela derramou. E sucedeu que quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho: traz mais um vaso. E ele lhe disse: não há mais vaso. E o azeite parou. Então ela veio e disse ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga as tuas dívidas e vive tu e os teus filhos do restante. Eu gostaria que você agora acompanhasse essa oração, pedindo para que esse texto que nós terminamos de ler fale de uma forma específica aos nossos corações, no nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença e nós lemos a Tua palavra, acabamos de ler a Tua palavra e nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja nessa hora visitando cada pessoa que está ouvindo essa palavra, traz uma revelação específica, traz uma revelação para cada pessoa, membro dessas famílias. Senhor, nós queremos que o Senhor nos ajude a enxergar o milagre que o Senhor já tem proposto para as nossas casas e para as nossas famílias, no nome poderoso de Jesus. Amém. E eu gostaria que você gravasse de uma maneira muito específica o versículo 2 de 2 Reis 4, que é essa pergunta que o profeta faz para a viúva. Mas nós trouxemos nessa quarta da esperança um convidado muito especial. E ele saiu diretamente das páginas da Bíblia. E nós queremos dizer para você que você é bem-vindo, chegue aqui perto de nós, fique à vontade para você se apresentar para o nosso público. Oi, pastora Lisânia, todos que nos assistem, sou o profeta Eliseu. Interessante, profeta Eliseu. Sinta-se à vontade entre nós. Obrigado. Mas por que eu disse que é interessante? Porque esse texto traz muitas verdades dos céus para as nossas vidas. Mas sempre quando eu leio, me chama muita atenção a pergunta que você fez para aquela viúva. Explica para nós, e de fato temos uma curiosidade. Qual foi o motivo dessa pergunta mesmo? Por que você fez essa pergunta? Então, aquela senhora, ela chegou para mim naquele dia muito apavorada, preocupada, naturalmente ainda num período de luto, e ela estava diante de uma situação que aparentemente não tinha solução, não havia uma solução. E ela corria o risco de perder até os filhos. E ocorreu-me
uma palavra que veio em forma de uma pergunta, né, para fazer a ela. E a palavra foi justamente essa: o que é que você tem na sua casa? E eu entendi, através daquela palavra, que foi uma pergunta, mas foi uma pergunta, uma palavra profética, que foi para ajudar aquela mulher a reconhecer o que ainda tinha de bom. Embora ela tivesse perdido algo de tão precioso e irreparável que era o marido, estava prestes a perder os filhos, havia algo na vida dela, na casa dela, que poderia ser uma fonte de milagre. Por isso eu perguntei: o que você tem em sua casa? Interessante. Profeta, como Família Esperança, nós agradecemos a sua participação, que Deus abençoe, e eu acredito que essas suas respostas já abriu o nosso entendimento e também o nosso espírito a respeito daquilo que o Senhor Jesus deseja ministrar para nós. Muito obrigada. Eu é que agradeço, pastora, e Deus abençoe cada um de vocês que estão assistindo. Amém. Só para nós lembrarmos novamente, vamos enfatizar o que diz o versículo 2 do capítulo 4, do texto que nós lemos anteriormente. Diz o seguinte: e Eliseu disse a ela: o que farei por ti? Conta-me o que tu tens na tua casa. E ela disse: a tua serva não tem nada na casa além de uma botija de azeite. Gravem a pergunta, mas gravem necessariamente a resposta que essa serva disse para o profeta. Esse texto, ele tem uma pergunta reflexiva, provocadora, instigadora. Aparentemente, quando nós lemos essa pergunta, parece redundante, parece uma pergunta paradoxal, uma pergunta até contrária à lógica humana. Entretanto, essa pergunta ela é muito disparadora, porque ela revela a realidade daquela casa. Essa pergunta ela revela a situação de exposição que todos estavam passando ali, como também revela o coração daquela viúva, como revela a situação social e cultural em que ela estava enfrentando, ela e os seus filhos. Mas o profeta Eliseu fez uma pergunta: o que você tem em sua casa? Observem, temos um verbo aqui, ter. E esse verbo, queridos e queridas, ele não está no passado. Esse verbo, ele está no presente. Então, é importante nós entendermos o contexto bíblico aqui nesse texto. Aquela mulher, ela experimentou uma situação extremamente dramática. Ela ficara viúva recentemente, desprovida da garantia de sustento diário que era proporcionado através da vida do seu esposo. Mas agora ela também estava emocionalmente abalada, herdeira de uma dívida impagável e, por conta disso, prestes também a perder os seus filhos para a realidade histórica e social daquela época. E a lei hebraica era muito rígida referente a dívidas. Depois você pode conferir aí na sua casa, na Bíblia, lá em Levítico 25 e 29 a 31, que fala exatamente o que acontecia quando alguém se encontrava numa situação de dívida, que era a situação dessa viúva. Então a condição emocional dela, psíquica, era de luto, e a possibilidade também de ficar sem os filhos, perdendo seus filhos para a própria servidão, ou melhor dizendo, para a própria escravidão. Mas a pergunta do profeta de forma enfática foi: o que você tem em sua casa? E essa mesma pergunta, ela é necessária para mim e para você hoje. O que você tem em sua casa? Sabe, amados, talvez, e amadas, o seu contexto histórico, social, cultural, familiar, não seja necessariamente do texto bíblico, mas há um contexto na sua família, há um contexto em nossas casas. E diante desse contexto, a pergunta é: o que você tem em sua casa? O que Deus deseja usar através da sua família para ser canal de milagre, para ser canal de graça e para ser canal de cura? Aquela mulher, ela foi muito resoluta ao responder o profeta. Ela não
respondeu o profeta murmurando ou nutrindo a sua realidade de luto. Ela foi em busca de uma solução. E Deus, Ele sabe como resolver problemas que aparentemente não têm solução. Aliás, para cada problema humanamente impossível, há sempre soluções divinas. Receba essa palavra no seu espírito. Mas a pergunta continua: o que você tem em sua casa? O que você tem na sua casa? A nossa resposta vai ser instrumento de solução. Aquela mulher foi resoluta e ela decidiu fazer parte da solução e não parte do problema. Nesse tempo em que nós estamos vivendo, decida no nome de Jesus fazer parte da solução e não do problema. Retire os seus olhos do que tem trazido luto para a sua família. Porque problemas humanos são oportunidades divinas de milagres dos céus para as nossas famílias. E você pode perguntar: e quando esse milagre começa? Esse milagre, ele começa, queridos, à medida que nós procuramos romper com o nosso orgulho, romper com esse sentimento de autocomiseração. Por que isso acontece comigo? Por que isso acontece na minha família, na minha casa? Esse milagre, ele começa quando nós também procuramos romper com os nossos estigmas humanos e então clamamos o Senhor dos Exércitos, buscando uma palavra profética e nos expondo para o milagre que o Senhor deseja realizar em nossa casa. Foi isso que aconteceu com aquela viúva. Por isso, a pergunta enfática para mim e para você: o que você tem em sua casa? Tédio da quarentena? Canseira de uma rotina que parece todos os dias tão repetitiva? Falta de saúde física, emocional, relacionamentos conturbados, indisciplina? Rompa com toda a lógica humana e fale com o Senhor. Clame o Senhor dos Exércitos. Agora, um conselho tão claro, e a gente percebe isso no texto bíblico: fale somente para homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus com idoneidade, como a palavra de Deus mesmo nos recomenda. E sabe, amados, Deus sempre tem alguém para nos ouvir. Eu poderia relatar tantos exemplos nossos como família, meu e do pastor Jonathan, de momentos que nós precisamos procurar o anjo de Deus aqui nessa terra, uma pessoa que tem um conselho de Deus para nós ouvirmos de forma mais clara, de forma mais diretiva, o que o Senhor gostaria que nós fizéssemos. E como é maravilhoso. E eu também acredito, como sei, que Deus tem essas pessoas deliberadas para você e para toda a sua família. Mas caminhemos. O versículo 1, na parte B, diz assim: o teu servo, o meu marido está morto, e tu sabes o que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor. Eu acho interessante que aquela mulher, ela não chegou diante do profeta com a síndrome da Eva, a nossa amiga Eva, lá de Gênesis. Ela não chegou acusando, murmurando e falando mal do seu esposo. Está vendo? Aquele lá, até o seu discípulo, você conhece Eliseu? Olha só o que ele me deixou, dívidas, olha a herança que ele me deixou. Não, nós não percebemos isso no texto bíblico. Nós percebemos é que ela preservou a memória emocional da sua casa, sem ferir a honra, sem ferir a figura sacerdotal do seu lar. Amados e amadas, vamos guardar os nossos lábios de acusações. Vamos guardar os nossos lábios de julgamentos maliciosos, tipo: eu sabia, eu te disse, a culpa é sua. Até porque essa pergunta que veio para nós nesse texto é muito clara, é uma pergunta tão óbvia: o que você tem em sua casa? E essa pergunta é para que eu e você sejamos conduzidos para um nível de milagre, porque o milagre está em nossos lábios. Se o milagre está em nossos lábios, desejem o sim e o amém de Deus. Vamos parar com as velhas justificativas de falar de forma desordenada. É necessário preservarmos a memória emocional, a herança emocional dos seus.
que a nossa boca seja agente de milagres no nome poderoso de Jesus. Mas a pergunta continua: o que você tem em sua casa? E é interessante que aquela viúva respondeu: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Quando nós olhamos para a resposta, no primeiro momento, a primeira resposta dela foi meramente humana: não tenho nada. Até porque, nos estudos originais desse texto, casa também significa que ela havia vasculhado toda a sua casa, buscando algo valioso e, obviamente, que não tinha, aos olhos dela. Na verdade, ela olhou para o que estava faltando e não para o que ela tinha. Mas a segunda resposta dela foi sobrenatural. E eu gosto de ficar pensando e imaginando como foi essa procura por uma resposta mais concreta e não tão comum. E eu penso que ela olhou para o profeta, olhou mais um pouco e ficou pensando assim: peraí, deixa eu analisar direitinho. Eu tenho algo aqui em casa, eu tenho uma botija de azeite. Eu sei que com frequência Deus, Ele tem uma botija de azeite. Eu tenho uma botija de azeite. Aqui em casa tem uma botija de azeite. Sabe, queridos e queridas, com frequência Deus sempre parte do que nós temos para realizar grandes coisas. Não precisa ser muito. Vamos lembrar de alguns personagens bíblicos? Pedro, o que Pedro tinha? Uma rede de pescar. O que Moisés tinha? Uma vara. Aquele menino dos pães e peixes, o que ele tinha? Pães e peixes. Um lanchinho básico daquela época. Assim como aquela viúva tinha algo tão precioso em sua casa e desconhecia o valor, eu e você temos botijas de azeites em nossas casas para gerar milagres em Deus. E a pergunta é: o que você tem em sua casa? Será que a minha, a sua família não tem dado respostas naturais demais? Se a nossa família tem dado respostas tão naturais, é hora de nós ampliarmos a visão. É hora de mudarmos a nossa perspectiva, saindo do natural para o sobrenatural. Porque Deus deseja fazer algo através de algo natural que temos em nossa casa. Qual a botija de azeite que existe em sua casa? Valorize o que você tem em sua casa. Administre bem o que você tem em sua casa. Pai, mãe, esposo, esposa, filhos, família. Administre isso com propriedade. Aquela mulher, ela desconhecia até aquele instante a ferramenta do milagre. Aquela botija não era qualquer botija, era uma botija de azeite. Azeite nos fala de conteúdo, azeite representa o Espírito Santo de Deus, azeite representa a própria graça que Ele supre todos os dias das nossas vidas. Tem um grande pastor, escritor, homem de Deus, Charles Swindoll, e ele faz uma afirmativa que eu acho muito interessante, que gostaria de compartilhar, que diz: Deus, Ele não nos chama para prover a sua obra. Essa é a responsabilidade dele. Ele nos chama para colocarmos em suas mãos o que nós temos. Ainda que seja apenas alguns pães e peixes, Ele cuidará da multiplicação. Vamos contextualizar essa frase de Charles Swindoll? Ainda que seja uma botija de azeite, Ele vai fazer milagre. Ainda que seja uma botija de azeite, Ele vai fazer a multiplicação. Por isso, a pergunta é enfática, para produzir uma aplicação prática nas nossas vidas. O que você tem em sua casa? Uma botija de azeite. Se você tem uma botija de azeite, enxergue o potencial que Deus já entregou para a sua família. Vamos romper com a lógica humana da impossibilidade, das derrotas, dos lutos, dos fracassos, da negatividade e de tantas outras coisas. Por quê, pastora Lisânia? Porque olha o que aconteceu após a resposta que ela deu ao profeta. O profeta
de posse da resposta daquela viúva, ele deliberou as instruções, ou seja, ele entregou o passo a passo do milagre. Ele disse agora, olha, o que você deve fazer? Ele foi extremamente pedagógico nesse processo. Primeiro ele diz, vá. Ou seja, olha, a partir de agora, você precisa ter uma atitude. Nós precisamos ter uma atitude. Porque o milagre está em nossa casa. E é interessante que para essa atitude acontecer, precisamos sair da inércia. Porque a inércia, ela é inimiga do milagre. Ficar parado, ficar só olhando, focarmos naquilo que nós não temos, não vai adiantar nada. Por isso o profeta disse, olha, agora, mulher, levanta, anda, tenha uma atitude. E essa mesma postura precisamos ter, precisamos torná-la clara para que o milagre aconteça em nossa casa. Mas a próxima instrução que o profeta disse para aquela senhora foi, agora você precisa pedir. Será que é fácil pedir? Principalmente naquela condição, na condição que aquela mulher se encontrava, não era tão simples pedir. Mas eu compreendo que esse pedir tem a ver com humildade. Humildade. Para chegar para cada vizinho, para cada vizinha e pedir vasilhas e mais vasilhas emprestadas. Mas por que vasilhas vazias? É porque quem detinha o azeite não eram os vizinhos, era a viúva. Queridos e queridas, a palavra profética liberada pelo profeta despertou solução onde só existia problema. O que o profeta mandou ela fazer foi pedir aos vizinhos vasilhas vazias. É claro que na lógica e na visão humana, são os vasos que enchem a botija. Até porque a botija é bem menor que um vaso. Mas olha como Deus faz. Olha a revelação que Ele traz aqui para nós. Aqui as posições estão inversas. É costume, primeiro, pensarmos que o pequeno sempre vai receber do grande. Todavia, nesse milagre, é o pequeno que dá a vida. É o pequeno que é a fonte. Ela disse, não tenho nada. E foi exatamente do que via, como nada, que os vasos foram cheios. Mas a próxima instrução do profeta foi, olha, além de pedir, além de você se posicionar em humildade, você precisa, querida, fechar a porta. E eu fiquei pensando, Deus, por que o profeta também instruiu para que ela pudesse fechar a porta? Mas aqui veio algumas revelações muito claras no meu espírito. Fechar a porta indica uma necessidade de isolamento, mas também de proteção. O que vai acontecer dentro da casa, o que aconteceu dentro da casa, pertencia só àquela mulher, ao Senhor Jesus e aos seus filhos. Então, fechar a porta também ajuda na concentração e também nos guarda das vozes contrárias. O que essa mulher está fazendo? Por que ela quer tantas vasilhas? Não entendemos nada. Então eu fico pensando também que fechar a porta ajudou aquela mulher contra toda a interferência e curiosidade dos vizinhos. Se o profeta tivesse que dizer para nós, acompanhando as instruções que ele deu para essa viúva, eu penso que no nosso tempo de tanta tecnologia de ponta, de redes sociais, ele também iria dizer assim, aproveita e desliga o celular, para que o milagre também possa acontecer. E esse fechar a porta também, queridos e queridas, nos leva para o lugar de intimidade com o Senhor Jesus. Nos leva para o lugar secreto, como a própria oração do Pai Nosso nos indica. Por isso, fecha a porta para o milagre acontecer. Mas a pergunta continua. O que você tem em sua casa? A resposta, uma botija de azeite. Se você tem uma botija de azeite, obedeça a direção do profeta. Obedeça ao conselho de Deus para que sua família possa usufruir
do milagre que o Senhor tem para todos vocês. Mas o versículo 5 continua, diz: a mulher foi para a sua casa com os filhos. Aqui, pais, tem uma palavra tão interessante para nós. Envolva os seus filhos para que o milagre torne viável. E eu compreendo que esse tempo que nós temos passado, muito tempo em casa, são oportunidades que o Senhor está dando para que nós possamos envolver os nossos filhos naquele milagre que o Senhor deseja proporcionar em nossa casa. Eu lembro que uma vez eu estava em casa muito preocupada, muito atribulada, pensando em muitas coisas, e eu falei: nossa, mas eu estou preocupada. E aí, de repente, a nossa filha chegou e disse: não, mãe, você não precisa ficar preocupada. Olha, Jó passou por muitas situações difíceis, tribulações, mas passou e ele venceu. Quando eu ouvi a minha filha trazendo aquela palavra, que bálsamo para o meu espírito. Então, nós aprendemos com essa mulher também. Envolva. Eu imagino que os meninos, quando ouviram aquela palavra, dizem: mãe, a gente sabe que o vizinho, mãe, tem muitos e a gente até sabe quem tem mais vasilhas. E eles se integraram no processo desse milagre. Mas o versículo 6 continua dizendo: quando todas as vasilhas estavam cheias. Olha uma verdade para nós. Esteja sempre buscando mais de Deus. E lembre-se de quem o abençoou quando receberes o milagre. No versículo 7, a Bíblia relata que aquela viúva falou com o profeta. Sabe, queridos e queridas, quando nós honramos quem nos abençoa, jamais nós cairemos no esquecimento. Olha que interessante. Eu fico imaginando as cenas dos próximos capítulos dessa história. E as cenas que me vêm à mente são: ei, aqui tem azeite para cozinhar? Vende um pouco para nós. Ei, aqui tem azeite para colocar nos ferimentos de alguém que acabou de se acidentar? Ei, aqui tem azeite para ungir? Aquela mulher se tornou uma grande empreendedora, porque o milagre aconteceu dentro da sua casa. Aquela família se tornou aprovada, próspera e também referencial de uma resposta dos céus para a terra. Por isso eu gostaria que você acompanhasse essa frase que nós destacamos aí na tela. O milagre, queridos e queridas, ele nos tira do trivial e nos empurra, nos leva para o novo de Deus. E é essa proporção dessa revelação que o Senhor deseja te entregar através dessa palavra. Por isso, que aplicações nós temos dessa palavra para o nosso espírito? A pergunta continua para enfatizar, para trazer um valor memorável para o seu espírito. O que você tem em sua casa? Sabe o que você tem em sua casa? Você tem em sua casa essa botija de azeite. E você sabe qual é a botija de azeite que tem na sua casa? Se você tem a resposta: essa é a minha botija de azeite, Senhor Jesus, entregue essa botija de azeite como primícia para o Senhor. Entregue essa primícia, essa botija de azeite, veja nela o combustível espiritual, o combustível sobrenatural para acender a luz da presença do Espírito Santo de Deus dentro da sua casa, para que você usufrua cada dia dos milagres do céu na sua família. O que você tem em sua casa? Uma botija de azeite. Se você tem uma botija de azeite na sua casa, ela é o elemento de consagração da sua família para o Senhor Jesus. O que você tem em sua casa? Ah, eu tenho uma botija de azeite. Eu já descobri qual a minha botija de azeite. Pois use essa botija de azeite que o Senhor tem entregue para a sua família, para ser agente de cura. Quantas pessoas estão precisando apenas da sua mão, apenas das suas atitudes, apenas da sua botija para receber cura? Quantas famílias? E você já tem esse agente de cura na sua casa. Porque a palavra de Deus, querido, nos diz que aonde tem azeite tem regozijo. Lá em Isaías 61, versículo 3 diz: óleo de alegria ao invés de pranto. O que você tem em sua casa, você tem
essa botija, você tem azeite. Azeite é símbolo de nutrição espiritual. Azeite é símbolo de prosperidade espiritual. E o azeite também é o símbolo da presença simbólica do Espírito Santo de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. Por isso, nós gostaríamos nessa noite, aliás, nós gostaríamos que você compreendesse a dimensão dessa palavra no seu coração. A nossa oração é que essa palavra flua de maneira tão sobrenatural sobre a sua família, porque você já tem a resposta, porque você já tem essa botija de azeite na sua casa. Agora, nós gostaríamos que você ouvisse uma canção, e à medida que você escuta essa canção, nós gostaríamos que você se juntasse aí na sua casa com cada um dos seus familiares e fizesse dessa canção de adoração uma canção profética, uma canção que vai atrair e trazer a resposta de Jesus para a sua casa, porque o milagre está em sua casa. Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe a sua vida e nós vamos orar antes dessa canção ser ministrada. Senhor, obrigada, Pai, porque o Senhor tem maneiras tão diferenciadas para trazer revelações concretas para as nossas vidas. Senhor, nós te pedimos que nessa hora, Espírito Santo de Deus, o Senhor esteja visitando cada família em nome de Jesus, trazendo a unção dos céus para que eles saibam, Senhor, que o Senhor mesmo já dispôs dessa botija de azeite, que o Senhor mesmo já dispôs desse milagre. Ensina, nos ajuda, papai querido, a enxergarmos esses bens, enxergarmos a beleza de pertencermos ao Senhor e descobrirmos da simplicidade algo sobrenatural que vai fazer com que cada um de nós vivamos de maneira tão específica o milagre que o Senhor tem para as nossas casas. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe sua família.